irmãos que nos acompanharam através do YouTube, que vocês sejam edificados com a presença do Senhor em suas vidas, em nome de Jesus. Os irmãos que nos acompanham pelo Zoom nesse momento, que Deus abençoe, seja uma noite muito especial para cada um de nós. Deus se faz presente neste lugar. E aqueles que estão aqui nos ajudando, que estão conosco em oração, glorificando o nome do Senhor, que Deus venha nos abençoar, que possamos glorificar esse Deus que é digno de ser glorificado, de ser adorado em todo o tempo. Ele se faz presente neste lugar. E nós vamos declarar, para iniciar esse momento, que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome magnífico é o nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos glorificar o nome do Senhor. E a restauração nesta noite, a cura nesta noite, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, aqueles que precisam de cura do Senhor, cura de enfermidade física, cura de enfermidade espiritual, aqueles que estão precisando ser renovados, ser restaurados, aqueles que estão dormindo sono profundo, Senhor, toque em cada vida, toque em cada coração. Quantas pessoas, quantos necessitados estão precisando de Ti neste momento. Que a graça do Senhor alcance cada um, a compaixão, a misericórdia do Senhor seja sobre cada vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que o Teu Santo Espírito está neste lugar, trazendo vida,
trazendo cura, restaurando e libertando, Senhor. Amém. Esteja conosco nesta noite. Amém. O teu nome é poderoso, Jesus. O teu nome é sobre todo nome. O nome de Jesus que sara, que liberta, que cura e que transforma, Senhor. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Deus nos abençoe. O pastor Luciano está com a palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecer a igreja, a presença dos amados irmãos, a presença daqueles que nos encontram no Zoom neste momento, aqueles que estarão vendo conosco no YouTube. E eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem sido fiel ao Senhor, tem nos acompanhado sempre no Zoom, sempre no YouTube. Eu andei dando uma olhada no YouTube para ver como está a visualização dos irmãos nos cultos que nós temos feito. E por incrível que pareça, meus amados, o culto de quarta-feira é o culto que mais tem visualizações. Em média, nós temos aí 40 visualizações no YouTube dos cultos que nós temos de quarta-feira. E uma média mais ou menos de 20 membros, 30 membros que assistem no YouTube o culto da manhã e o culto da noite. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, porque mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dificuldades que nós estamos tendo com essa pandemia, com governos dizendo abre-se porta, fecha-se porta, a porta do coração de cada um de vocês continua aberta para fazer a vontade de Deus, mesmo quando impossibilitados de estarem na casa dele para louvar o nome dele. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que nos assiste no YouTube e cada um também que nos acompanha no Zoom, uma igreja fiel, uma igreja de oração, uma igreja que com certeza tem só a crescer, né? Tem só a acrescentar, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, e nós estamos em campanha ainda, meus amados irmãos, em campanha de jejum e oração. Você que não colocou o seu nome ainda na lista, coloque o seu nome lá para estar orando. Toda semana eu coloco a lista daqueles que oraram na semana anterior, e aí eu falo para os amados irmãos, aqueles que quiserem mudar, tirar o nome dali, porque nessa semana não vai ser possível fazer o jejum e a oração, ou precisa trocar de dias porque tem algum compromisso, alguma coisa do tipo, os irmãos estejam me procurando ou pelo grupo da igreja ou no pessoal mesmo, falando: pastor Luciano, tira o meu nome dali, coloca em outro dia, ou muda o horário, para que nós possamos como igreja continuar firmes em jejum e oração. Nós pretendemos continuar com essa campanha, né? O jejum e a oração, ela faz parte da igreja, faz parte da vida da igreja. A igreja deve jejuar e a igreja deve orar. Então nós precisamos contar com os amados irmãos em jejum e oração, por isso nós vamos manter por enquanto essa lista, para sabermos ali os irmãos que estão orando, os irmãos que estão jejuando pela nossa nação, por esse vírus, para que vá embora, pedindo perdão pelos pecados da nossa nação, pelos nossos pecados, para que Deus que nos vê do céu possa perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra, pois nós precisamos muito, meus amados irmãos. E vamos manter firmes, mesmo depois que Deus eliminar esse vírus, vamos continuar em outras campanhas também, buscando ao Senhor para o crescimento nosso. Nós só temos a ganhar com o jejum e com a oração, só temos a ganhar. Temos certeza que Deus nos reveste de poder e nós vamos saquear as trevas, nós vamos saquear o inferno para a honra e glória dele, em nome de Jesus, amém? E eu quero, meus amados irmãos, neste momento, ler com os irmãos, antes de continuarmos este culto, a palavra do Senhor, em Salmos de número 113, aonde a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra?
Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz que no versículo 3, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Ele está querendo dizer, do nascer do sol até o entardecer, nós devemos louvar ao Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor, e é o que nós vamos fazer agora, neste momento, com a nossa irmã Mércia. Então, esteja adorando ao Senhor da tua casa, esteja adorando ao Senhor no momento em que você ligar o seu celular e assistir esse culto. Comece a louvar a Ele da onde quer que você esteja, para a honra e glória dEle. Amém. Vamos continuar exaltando e glorificando o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, os irmãos que estão aqui conosco. E tem um hino muito lindo do cantor cristão que diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. O hino 328 do cantor cristão tem como título sossegai, que possamos sossegar, descansar nas mãos do Senhor. Ele está conosco no barco, nos guardando em meio à tempestade, em meio ao mar bravio, mas estamos seguros debaixo da proteção do Senhor, debaixo da sua potente mão. Amém? Amém. Glória a Deus. Não se te dá que morramos.
Dando continuidade, meus amados, ao culto dessa noite, nós vamos neste momento ver aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. E eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas 21. Nós vamos ler do versículo 34 ao versículo 36. Lucas 21, de 34 a 36. Se os irmãos se lembram, nós pregamos na semana passada, na quarta-feira, esse texto de Lucas 21, mas nós lemos boa parte dele e nós falamos sobre a última semana de Jesus em cima desse texto, onde Jesus ele fala sobre os finais dos tempos. Nós passamos ali pela última semana de Jesus, aquilo que ele fez durante aquela semana, e neste momento, dando continuidade, nós vamos ler esse trecho da palavra do Senhor, e eu quero dizer desde já, começar a pregar no teu coração, essa música que nós acabamos de cantar, que fala da tormenta em que os discípulos enfrentaram. Antes de explicar um pouco sobre essa música, sobre essa passagem, eu quero dizer para você que o tema da mensagem hoje é: não perca o foco. Não perca o foco. E essa música que nós acabamos de cantar, quando nós lemos a passagem que fala da tormenta e os discípulos de Jesus dormindo no barco, nós vamos ver que no início da passagem Jesus diz aos seus discípulos: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem do rio. E o que eu quero dizer com vocês a respeito dessa palavra de Jesus? Os discípulos ficaram atemorizados, os discípulos ficaram ali com as pernas tremendo de medo do furacão, da tormenta, da tempestade, mas eles perderam o foco. Por que perderam o foco? Porque a primeira palavra de Jesus para ele foi: passemos para o outro lado. E quando Jesus fala, a palavra dele é fiel para se cumprir. E nós devemos crer, devemos confiar na palavra de Jesus. Se ele havia dito para os discípulos que eles iam passar para o outro lado, eles deveriam confiar de que eles passariam para o outro lado com tormenta ou sem tormenta. É por isso que quando Jesus acorda do barco, ele olha para os seus discípulos e ele diz: por que não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Ou seja, vocês não creem na minha palavra, vocês não creem naquilo que eu falei para vocês. Eu não disse que nós vamos passar para o outro lado? Cadê a fé de vocês? E é ali que o Senhor manda então a tormenta baixar e as águas acalmam e passam. Mas a mensagem de hoje, trazendo um pouco sobre essa questão que nós acabamos de falar, fala sobre não perdermos o foco. Os discípulos perderam o foco na palavra de Jesus que dizia: passemos para o outro lado. Se esqueceram que de uma forma ou de outra eles iriam passar para o outro lado. E através da leitura desse texto, eu quero falar com vocês palavras que Jesus trouxe aos seus discípulos, pedindo a eles que as ansiedades, as alegrias da vida não tirassem o foco deles. Amém? Então vamos lá, Lucas 21, de 34 a 36, aonde a palavra do Senhor ela diz o seguinte: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém, meus amados? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos dá, Pai. Tenho certeza que se eu fechasse a Bíblia neste momento, Senhor Deus, e orasse pelos nossos amados irmãos, eles já teriam entendido, meu Pai, que eles não devem perder o foco, que eles não devem, Senhor, deixar que as ansiedades da vida venham tomar conta dos seus corações.
deixar que as alegrias, as tristezas venham tomar posse do coração de cada um de nós, Pai. Nos deixe, Senhor Deus, alertas, ó Deus, porque esses dias de dificuldade, esses dias maus, esses dias de provações e sofrimentos, Ele vem sobre todos, conforme a Tua palavra diz. Ele virá sobre todos os moradores da terra. Todos, ó Pai, os moradores são aqueles que já foram, aqueles que, ó Pai, estão vivos e aqueles que ainda hão de nascer, Senhor Deus, porque todos nós, ó Pai, crescemos, nascemos, ó Pai, vivemos e, ó Pai, passamos por dificuldades e alegrias, ansiedades nessa terra, Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, que esses momentos, ó Pai, nos tirem o foco, Senhor Deus, da Tua palavra, que nos ensina a prosseguir, Senhor Deus, mesmo com as dificuldades, Senhor Deus, a estarmos firmes, Senhor Deus, sermos fiéis até a morte, Pai, porque assim receberemos a coroa da vida. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Continua, Senhor Deus, falando, Senhor Deus, às nossas almas, ó Pai, nos ensinando, nos exortando, nos alertando para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. O versículo 36, ele diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Nós estamos hoje num culto de oração e muitas igrejas que nós conhecemos temos ouvido falar que o culto de oração morreu. As pessoas não participam mais do culto de oração, as pessoas não querem mais orar, as pessoas não querem mais jejuar, e nós sabemos que o jejum e a oração faz parte da vida da igreja. Muitas igrejas que têm a falência do seu culto de oração estão assinando o seu atestado de óbito, porque um crente que não ora, um crente que não jejua, ele não tem vigor, ele não tem força, o poder do Senhor não está sobre ele para orar. Certa vez os discípulos foram orar e tentaram expulsar um demônio e não conseguiram, e perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram fazer isso, né? Então o Senhor diz que alguma casta de demônios só saem com jejum e com oração. E aí eu digo para você, como uma igreja sabendo disso, fecha suas portas para o culto de oração e deixa de orar. Eu, como disse no começo, eu agradeço a Deus pela nossa igreja, porque eu tenho visto que o culto de oração é um dos cultos mais acessados no YouTube. Com certeza também um dos cultos acessados no Zoom. Está no coração dos nossos amados irmãos o orar. E nós não podemos perder o foco da oração, nós não podemos perder o foco do jejum, nós não podemos perder o foco da palavra de Jesus. Não podemos perder o foco, meus amados irmãos. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus ele está falando para que as ansiedades da vida, as situações que vêm contra o ser humano, para tirar a atenção dele, tirar o foco dele, tirar a atenção das coisas de Deus, ela vem e ela atrapalha. Ele diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Muitos de nós estamos com o coração sobrecarregado, infelizmente, ou por situação de dor, tristeza, agonia, sofrimento. Essas coisas acontecem na vida. Às vezes eu poderia, poxa, vai pregar e vai arrebentar com os irmãos agora, apontando o dedo. Não, muitos de nós sofremos angústias, sofremos perseguições, sofremos tristezas, passamos por momentos em que a alma está triste, passamos por um momento em que muitas vezes até desejamos partir logo deste mundo. Mas o Senhor está dizendo para nós tomarmos cuidado, mesmo na situação de dificuldade, mesmo na situação de tristeza, porque Ele está dizendo assim: não sobrecarregue o coração de vocês com essas coisas. Mas não existe só as ansiedades da vida que trazem tristezas, dores e sofrimentos. Também a alegria pode sobrecarregar o nosso coração. Talvez a curtição da vida, os momentos de prazer, as companhias podem nos afastar da presença de Deus. Nós podemos sobrecarregar os nossos corações com festas, com alegria, com companhias, com pessoas que até mesmo nos tiram da casa de Deus. Quantas vezes eu já não tive que exortar irmãos porque estavam deixando o domingo, enquanto alguns amam tanto a casa de Deus,
que começam a trabalhar no domingo e ficam tristes por causa disso, e eu digo, Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe do desejo do teu coração, e Ele sabe também que você precisa trazer o sustento para a tua família. Coloca nas mãos de Deus. Ele sabe que enquanto você está lá no seu serviço, o teu coração, você está lá trabalhando, mas o teu coração está aqui. Enquanto existem algumas pessoas, meus irmãos, que amam estar com Deus, que amam a presença de Deus, que amam a casa de Deus, existem outros que na primeira oportunidade vão embora. Na primeira oportunidade eles não retrocedem em dizer não. Eles não pensam em momento nenhum em dizer não. Amigos chamam para ir no shopping de domingo, vamos. Namorado chama para ir no cinema ao domingo, vamos. Vamos para o clube, vamos. Vamos sair, vamos nos divertir, vamos fazer uma visita no domingo, lá nós vamos cantar, vamos dançar, vamos curtir, vamos comer, vai ser gostoso, vai ser legal, vamos lá, vamos. As pessoas não pensam duas vezes. Qualquer projeto, toda qualquer situação que traga alegria para o coração, coloca em primeiro lugar, no lugar de Deus, e deixa a casa de Deus, enquanto que outros amam. E o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, primeiro, apesar de falar do fim dos tempos, apesar de falar que os tempos aconteceriam coisas ruins, difíceis, pragas e situações, Ele está falando para que nós não deixemos que as ansiedades da vida sobrecarreguem o nosso coração. Não podemos deixar que isso sobrecarregue o nosso coração. E como falamos na quarta-feira passada, nós estamos lendo uma passagem que Jesus está diante já da última semana de vida que Ele tem. Ele está diante da última semana de vida que Ele tem, e o seu coração está ansioso. Ele sabe o que virá, ele está angustiado, ele sabe o que virá, ele sabe que a crucificação está chegando, ele sabe que é a última semana na presença dos seus discípulos. Ele podia falar, quer saber, eu vou ficar só com vocês e eu vou curtir o meu tempo com vocês, vamos nos divertir, vamos comer, vamos beber, tudo que eu já tinha que fazer, já deu os 3 anos, não tem problema, já fiz tudo que tinha que fazer. Mas não, a palavra do Senhor diz que Ele continuava indo ao templo, Ele continuava ensinando, Ele continuava todos os dias indo no Monte das Oliveiras orar. Jesus continuava fazendo as mesmas coisas. Ele está falando algo que Ele tem propriedade para dizer, porque ninguém mais do que Ele naquela semana estava prestes a morrer, ninguém mais do que Ele poderia estar mais ansioso diante da morte que viria. E não é uma morte qualquer, é uma morte na qual Ele carregaria sobre Ele o peso do pecado, meu pecado e o seu pecado. Ele traria sobre os ombros dele o peso do pecado nosso, meus amados irmãos. E Ele não deixou que o coração dele se sobrecarregasse com essas coisas, mas muito pelo contrário, Ele está ensinando e falando a eles, olha, não deixe que essas coisas sobrecarreguem o coração de vocês. Não deixe que, em outras palavras, Jesus está dizendo, em outras palavras Ele está falando, não deixe que essas coisas tirem de vocês o foco. Não percam o foco. E não percam o foco do quê? Não percam o foco da palavra do Senhor. Não percam o foco de que todas essas coisas sobrevirão sobre a terra. As coisas boas e as coisas más sobrevirão sobre todos os habitantes da terra. E Jesus, principalmente nesse capítulo, Ele está dizendo sobre o fim dos tempos, que certamente virá. A palavra diz, vai vir, vai acontecer tempos. Haverão guerras, vocês ouvirão rumores de guerras, haverão terremotos, haverão tsunamis, ondas enormes. Pais contra filhos, filhos contra pais, nação se levantará contra nação, haverá falsos profetas para todos os lados, haverá enganadores. Se Jesus está dizendo vai acontecer, é porque vai acontecer. E quando Ele diz que vai acontecer, ao mesmo tempo que Ele diz vai acontecer, Ele diz não percam o foco. Nós estamos numa situação terrível em que o mundo está em alvoroço. Outras vezes aconteceram já isso, mas com todas as situações que nós vemos no mundo, nós vemos que Jesus está cada vez mais próximo. Jesus está cada vez mais às portas. Cabe a nós ouvirmos a palavra dele, não perdermos o foco, estarmos preparados para o dia, aquele grande dia. Nós pregamos domingo passado sobre a morte e a crucificação de Jesus.
Após a morte e a crucificação de Jesus, nós vemos que o Senhor, ele disse aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Qual foi a palavra de Jesus? Não saiam de Jerusalém. Porque do alto vocês serão revestidos de poder. Não saiam daí até que isso aconteça. Quando Jesus diz que vai acontecer, acontece ou não acontece? Quando ele disse: passemos da margem para o outro lado do rio, apesar da tempestade, ia acontecer de todos os discípulos passarem para o outro lado do rio ou não ia? Ia acontecer, porque a palavra dele não volta atrás. Se ele falou, está falado. Se ele disse para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, eles não deveriam sair de lá. Mas nós vemos a palavra do Senhor em Lucas 24, que 2 discípulos saíram. 2 discípulos perderam o foco da palavra de Jesus. Jesus disse: eu ressuscitarei e vou adiante de vocês. Não saiam daí. Mas o que acontece, meus irmãos? Acontece que esses 2 discípulos perderam o foco. Talvez a ansiedade e a tristeza do coração deles tenha sido tanto com a morte de Jesus, que eles deixaram de crer na palavra de Deus. Eles deixaram de crer na palavra do Mestre. A ansiedade apertou o coração deles. Quando nós vemos Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 15, se nós analisarmos o versículo 17, Jesus se coloca a conversar com eles, e no versículo 17 o Senhor Jesus pergunta a eles o que é que eles estão falando, e olha só a reação que eles têm. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Dá uma olhada no versículo 17, eu não vou ler ela inteira porque vocês já conhecem. E aí então Jesus se aproximou deles e olha só, ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe destas coisas que ali aconteceram nesses dias? E Jesus pergunta a eles: que coisas? Continua nesse versículo para mim. Olha o que a palavra do Senhor diz ali, volta 17. Jesus perguntou para eles que coisas eram essas, sobre o que eles estavam conversando, e a palavra diz que eles estavam discutindo enquanto caminhavam. Enquanto eles estavam caminhando, eles estavam discutindo sobre essas coisas. E aí então, quando Jesus pergunta para eles, eles param. Eles estão andando e de repente a pergunta de Jesus vem no coração deles de uma tal forma que eles param com os rostos entristecidos. Olha como estava o coração desses 2 discípulos que não ouviram a palavra do Senhor, que ouviram na verdade, mas perderam o foco do que aconteceria, perderam o foco daquilo que Jesus faria e seguiram as suas vidas porque estavam entristecidos. E quantas vezes Jesus já não havia falado para eles: não percam o foco. Não deixe que a ansiedade, a tristeza sobrecarregue o coração de vocês. Não deixe que o sofrimento sobrecarregue o coração de vocês e tirem vocês do foco. Quantas vezes Jesus não havia conversado com os seus discípulos? Quantas vezes ele não disse que ele ressuscitaria, mas eles não estavam entendendo? Apesar de não entenderem a palavra de Deus, meus irmãos, apesar de não entenderem a palavra de Jesus, apesar de darem lugar à tristeza, seus rostos estavam tristes, chegaram a parar no meio do caminho. Mas o que vocês estão falando? É como se eles parassem e falassem, desse aquele respiro, Nossa,
Não está sabendo? Você é o único em Israel que não sabe do que aconteceu? Você não ouviu falar de Jesus? Nós achávamos ser Ele o Cristo, homem de grande valor e grande poder entre o povo. Nós pensávamos ser Ele aquele que havia de redimir Israel, mas esse já é o terceiro dia. É certo que algumas pessoas disseram, algumas mulheres falaram que viram Ele no sepulcro, outros viram anjo, alguns disseram que viram Ele, alguns discípulos. Mas e o que eles estão fazendo ali então? Ouviram a palavra de Jesus, ouviram testemunhos de discípulos que viram Jesus, mas a tristeza falou mais alto ao coração deles, impedindo que eles estivessem no lugar em que Jesus iria aparecer para todos. Não podemos deixar, meus irmãos, que as tristezas, as alegrias nos percam, nos faça perder o foco. Quando Jesus disse essas coisas, ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que quando os guardas fossem chegar, os discípulos sentiriam medo. São coisas da vida que podem nos tirar o foco de Deus. O medo pode te tirar o foco da presença de Deus. Quando Jesus conversava com seus discípulos, ele sabia que Pedro e Judas o negaria e que eles se decepcionariam com Jesus ou com eles mesmos. E a decepção pode nos tirar do caminho do Senhor. Às vezes nós achamos que estamos na igreja e temos que ser super-homens, pessoas que de maneira alguma cometem pecado. E quantos, meus amados irmãos, entram na igreja e porque não conseguem, caem, levantam, abandonam a Deus porque se decepcionam consigo mesmo. Olham para si e dizem: Deus não merece. Deus não merece esse ser que eu sou, Deus não merece esse pecador que eu sou, mas não há pecado que o Senhor não possa perdoar. E não há pessoas que o Espírito Santo não possa ajudar, mas tudo tem o seu tempo. Judas não esperou o tempo, Judas não esperou passar o tempo, ele deixou que a decepção falasse mais alto ao seu coração e ele não esperou Jesus tratar essa decepção. E ele saiu da presença do Senhor e se matou. Pedro também se decepcionou consigo mesmo. O próprio mestre havia falado para ele: ei Pedro, você me negará 3 vezes. E ele disse: Senhor, eu daria a minha vida por ti se necessário. Mas ele negou. Que decepção! Que decepção para aqueles que estão olhando. Que decepção para ele negar aquele a quem ele ama, a quem ele disse que daria a sua própria vida. Mas o Senhor Jesus já estava orando por Pedro, o Senhor Jesus já estava cuidando de Pedro. Pedro esperou, Pedro aguardou, e o momento de se encontrar com o Mestre, porque Pedro esperou e aguardou, e não sucumbiu à decepção. Ele se encontrou novamente com o Mestre, ele se encontrou novamente com Jesus. Mas muitos de nós dentro da igreja deixamos que as nossas decepções, por causa das nossas fraquezas, nos afastem de Deus, nos tirem do caminho de Deus. Quando Jesus então morreu, meus amados irmãos, a tristeza tomou o coração de todos eles, inclusive desses 2. Mas a palavra diz que os discípulos permaneceram lá. Eles estavam confusos? Estavam. Eles estavam extremamente tristes com o que estava acontecendo? Eles estavam. Mas não tirou deles o foco. Mas desses 2 perderam o foco. A tristeza fez com que eles perdessem o foco. E eu tenho algo para dizer para você essa noite. Ainda que você tenha perdido o foco, ainda que você tenha se desviado do caminho, ainda que você não tenha atentado à palavra de Deus para segui-la, ainda que você tenha fugido daquilo que o Senhor preparou para você,
Jesus Cristo, Ele está no caminho, Ele está andando com você pelo caminho, Ele está te ensinando e às vezes Ele nos repreende até. Ele olha para aqueles discípulos e eles falam: como vocês são difíceis de entender, como vocês são tardios. Na palavra não estava escrito que o Cristo deveria de morrer e de ressuscitar. Mas a Bíblia também diz que eles estavam com os olhos como que impedidos de enxergar Jesus. E o que é que estava impedindo eles de enxergar Jesus? Será que a tristeza no coração deles? Será que a ansiedade no coração deles estava impedindo que eles enxergassem que o Mestre, o próprio Mestre, havia saído a caminho para buscá-los? Porque eles estavam perdendo o foco, porque eles estavam indo em direção que eles não deveriam estar. Era para estar em Jerusalém, mas estavam indo para Emaús. E lá está o Senhor Jesus no caminho, ensinando novamente, mostrando para eles detalhes do que os profetas diziam e como deveriam ser. Enquanto Jesus falava, o coração deles queimava no meio do caminho. E quando Jesus se apresenta para eles diante da mesa, os seus olhos são abertos. Eles entendem que eles estão no caminho errado. Eles entendem que eles precisam voltar. E a palavra diz que já era tarde da noite. Eles convidam Jesus: fica aqui porque está tarde. Mas quando Jesus se apresenta para eles, eles mesmos não ligam se está tarde ou não. Eles não ligam se não vai pegar um lugar que não é pavimentado, que não tem luz, que tem mato, que é perigoso. Eles lembram que perderam o foco. Perdemos o foco. Mas é tarde da noite, mas não importa. Se Jesus diz que nós temos que estar em Jerusalém, nós temos que estar em Jerusalém. É tarde, é perigoso, mas vamos voltar, porque o nosso lugar não é Emaús, o nosso lugar é Jerusalém. Foi lá que ele disse que ia aparecer. Jesus Cristo, quando nós caímos, quando nós nos desviamos, mesmo que as ansiedades da vida venham e tomam o nosso coração, Jesus Cristo, Ele está ali nos ensinando, nos exortando, meus amados irmãos. Mas a decisão de voltar é sempre nossa. A decisão de enxergar Jesus no caminho, a decisão de ouvir a voz dEle num caminho que não é o caminho dEle, é nossa. Ele está ali no caminho. Nós estamos indo para lugares que não deveríamos ir, mas o Senhor está ali dizendo: ei, vocês são tardios em entender. Aí perguntamos: mas Senhor Jesus, onde é que está o Senhor na hora da morte? Onde é que está o Senhor na hora do sofrimento? Onde é que está o Senhor na hora da doença, da tristeza? E Ele diz: eu estava abraçando você neste momento. Eu estava trazendo uma palavra de exortação ao teu coração. Eu estava consolando você através daquele amigo do serviço, através da palavra do teu pastor, através da exortação, através da puxada de orelha. Eu estava lá e você não enxergou. Você não me enxergou pelo caminho. Quando nós estamos desviados do caminho, o Senhor está lá nos ensinando, ou pela palavra de alguém que Ele coloca para nos auxiliar, por uma leitura da palavra, uma mensagem, um abraço de conforto, de consolo, dizendo: vai passar, essa dor vai passar, Deus tem plano, Deus vai transformar a sua vida. Por meio dessa situação, Ele ainda vai converter isso em alegria. Isso vai ser convertido em bênção para o reino dEle. Você vai ver a mão dEle agir sobre a sua vida por meio dessa situação que você está passando. Ele está lá, falando, nos ensinando, nos exortando. Mas nós precisamos aprender a ouvir, porque os nossos olhos, na hora da ansiedade, na hora da tristeza, estão fechados para ver Jesus. Mas Ele está lá. Gritamos: onde é que o Senhor estava? E Ele responde: eu estava ao teu lado. Quando você estava gritando, onde o Senhor estava, Deus? Eu estava te abraçando por meio do teu pai, por meio do teu irmão, para não deixar você fazer algo pior contra a tua vida. Eu estava lá. Mas nós precisamos enxergar, meus amados irmãos, as ansiedades, os sofrimentos e até mesmo as alegrias da nossa jornada podem nos tirar o foco e
fazer com que nós não enxerguemos Jesus no meio do caminho. Diante das crises, meus irmãos, que nós enfrentamos, nós não podemos desviar o foco. E eu quero dizer agora a você como igreja, nós como igreja não podemos perder o foco. A palavra do Senhor diz para pregarmos a palavra, exortarmos, corrigirmos. Prega a palavra em insta-tempo e fora de tempo. Em todos os momentos nós temos que ver uma oportunidade de Deus para o crescimento do reino. Mesmo que sejam oportunidades onde há sofrimentos e tristezas. Às vezes acontecem sofrimentos e tristezas, mas onde há oportunidade, como diz o Senhor Jesus, eis aí os campos vastos, eis os campos brancos, mas são poucos os trabalhadores da seara. Em momentos como esse de pandemia, muitas vezes nos fechamos nos nossos casulos e deixamos de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, perdendo o foco. Como diz uma música que nós conhecemos, não fica bem, o homem passa bem e o outro carestia, e o outro carecer necessidade. E aí nós como igreja nos prendemos, nos fechamos, enquanto outras pessoas estão sofrendo necessidades físicas, psicológicas e espirituais. E nós que fomos chamados para ser a luz dessa terra e o sal dessa terra, não podemos perder o foco, meus amados irmãos, e nos fechar, vendo somente as nossas próprias necessidades. O medo pode te prender num casulo e não te deixar enxergar aquilo que Deus está fazendo do lado de fora. E eu te convido a sair do teu casulo e começar a enxergar Jesus no meio do caminho, enxergar Jesus lá fora. Enxergar que o Senhor Jesus, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das aflições que nós estamos vivendo, Ele está agindo, e Ele faz isso por meio de você, por meio de mim, por meio de uma palavra de consolo, por meio de uma oração, por meio de uma entrega de uma palavra, ainda que seja digitalmente, por meio de um cuidado. Nós como igreja não podemos perder o foco, porque o fim está próximo, e não podemos deixar que as ansiedades da vida encham o nosso coração, e não enxerguemos o nosso Jesus no meio do caminho. Que você possa entender essa noite, que essa palavra possa ter ficado no teu coração essa noite, que Jesus possa ter falado com você nessa noite, onde quer que você esteja. Se você está indo para Emaús, se você está no caminho errado, se a tristeza te tirou do caminho em que você deveria estar, tenha certeza que Jesus está aí no meio do caminho te dizendo: ei, teu lugar não é Emaús, o teu lugar é Jerusalém, volta. A decisão é sua, o Senhor estará sempre lá, te ensinando, te exortando, e quando você cair, Ele te levanta. Seja por qualquer momento que você passe na vida, o Senhor Jesus, Ele vai te levantar, porque se Ele disse: saímos daqui para outra margem do rio, tenha certeza, você vai chegar para outra margem do rio, e aí você vai poder cantar: mestre, chegou a bonança. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos neste momento orar pelos pedidos de oração. Nós temos muitos até mesmo que nós não conhecemos, porque com certeza esse Hospital Cachoeirinha está cheio de pessoas nesse exato momento precisando de oração. Nós não conhecemos nenhuma dessas pessoas que estão lá, mas nós como igreja não podemos perder o foco. Nós vamos continuar orando por cada um deles, vamos continuar orando pela nossa nação, vamos continuar orando pelo nosso povo, orando por aqueles que perderam seus entes queridos,
para que o Senhor venha consolar através do seu Espírito Santo, não deixando que eles percam o foco, guardando a vida deles, segurando na mão deles e mostrando que Ele está neste caminho, mesmo no caminho de sofrimento. Jesus está lá. Mesmo no momento de tristeza, angústia, sofrimento e dor, Jesus está neste caminho. Nós vamos orar então, meus amados irmãos, pelo nosso pastor Marinho. Nós já temos orado por ele, vamos intensificar as nossas orações pelo pastor Marinho, para que o Senhor faça uma obra naquela vida, em nome de Jesus. Pastor Odair, pastor Elias, todos eles com Covid, meus irmãos. Daiane, Paulo, a família da irmã Salete, nós vamos orar também. Cura emocional da família da irmã Laurinda? Irmã Laura. Cura emocional para a família Daniel. Família e amigos da irmã Nete e Mateus, problemas familiares. O Yoshi, saúde emocional e salvação. Felipe pela saúde, que é o irmão do Tiago. Família da irmã Cleide, que perdeu o irmão. A família dos enlutados, todos os internados por Covid. Continuemos orando pela nossa igreja, os novos convertidos, os desviados, os desempregados, a ação social, por missões. E nós temos alguns agradecimentos. Agradecimento pela vida do Levi, que nasceu ontem, né? Pelas cestas entregues para a comunidade, para que o Senhor venha abençoar cada um, a cada família que foi abençoada. Deus abençoe a vida dos doadores também. Elisama está bem, que estava com Covid, graças a Deus. Pelo cuidado de Deus e bênção da irmã Laura. Agradece pelas orações pelo Alex, que está enfermo também. Que Deus abençoe e cuide dos nossos idosos que já tomaram a vacina. Amém? Vamos estar orando neste momento. Neste momento, irmãos, tenham a liberdade. Nós estamos diante da casa do Pai. Aqueles que quiserem ficar em pé, fiquem em pé. Aqueles que quiserem ficar sentados, fiquem sentados. Aqueles que quiserem ficar de joelhos, fiquem de joelhos. E nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção dEle, a cura dEle sobre a nossa nação e os pedidos que aqui estão. Amém? Irmãos, nós vamos neste momento orar pelos pedidos de oração. Nós temos muitos até mesmo que nós não conhecemos, porque com certeza esse Hospital Cachoeirinha está cheio de pessoas nesse exato momento precisando de oração. Nós não conhecemos nenhuma dessas pessoas que estão lá, mas nós como igreja não podemos perder o foco. Nós vamos continuar orando por cada um deles. Vamos continuar orando pela nossa nação, vamos continuar orando pelo nosso povo, orando por aqueles que perderam seus entes queridos, para que o Senhor venha consolar através do seu Espírito Santo, não deixando que eles percam o foco, guardando a vida deles, segurando na mão deles e mostrando que Ele está neste caminho, mesmo no caminho de sofrimento. Jesus está lá. Mesmo no momento de tristeza, angústia, sofrimento e dor, Jesus está neste caminho. Nós vamos orar então, meus amados irmãos, pelo nosso pastor Marinho. Nós já temos orado por ele, vamos intensificar as nossas orações pelo pastor Marinho, para que o Senhor faça uma obra naquela vida, em nome de Jesus. Pastor Odair, pastor Elias, todos eles com Covid, meus irmãos. Daiane, Paulo, a família da irmã Salete, nós vamos orar também. Cura emocional da família da irmã Laurinda? Irmã Laura. Cura emocional para a família Daniel. Família e amigos da irmã Nete e Mateus, problemas familiares. O Yoshi, saúde emocional e salvação. Felipe pela saúde, que é o irmão do Tiago. Família da irmã Cleide, que perdeu o irmão. A família dos enlutados, todos os internados por Covid.
Continuemos orando pela nossa igreja, os novos convertidos, os desviados, os desempregados, a ação social, por missões. E nós temos alguns agradecimentos. Agradecimento pela vida do Levi, que nasceu ontem, né? Pelas cestas entregues para a comunidade, para que o Senhor venha abençoar cada um, a cada família que foi abençoada. Deus abençoe a vida dos doadores também. Elisama está bem, que estava com Covid, graças a Deus. Pelo cuidado de Deus e bênção da irmã Laura. Agradece pelas orações pelo Alex, que está enfermo também. Que Deus abençoe e cuide dos nossos idosos que já tomaram a vacina. Amém? Vamos estar orando neste momento. Neste momento, irmãos, tenham a liberdade. Nós estamos diante da casa do Pai. Aqueles que quiserem ficar em pé, fiquem em pé. Aqueles que quiserem ficar sentados, fiquem sentados. Aqueles que quiserem ficar de joelhos, fiquem de joelhos. E nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção dEle, a cura dEle sobre a nossa nação e os pedidos que aqui estão. Amém? Pai de amor, Pai de bondade, nós como igreja que não perdemos o foco, Senhor Deus, e sabemos que a oração tem poder, Pai, para mudar histórias, poder para mudar, transformar vidas, curar pessoas, levantar mortos, expulsar demônios, no nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que aqui estamos, ó Deus, porque o Senhor nos direciona, Senhor Deus, o caminho em que devemos seguir, ó Pai. E juntamente, ó Deus, com toda a Tua igreja neste momento, ó Pai, aqueles que se encontram conosco, ó Pai, no Zoom, Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, clamar a Ti, ó Deus, pela nossa nação, Pai, clamar a Ti, ó Pai, pelo nosso povo, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, perdoe os nossos pecados, ó Deus, a começar por mim, Senhor Deus, pela minha família, pela minha igreja, Senhor Deus, pelo meu bairro, pela nossa nação, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, derramar as suas bênçãos, ó Deus, de cura, Senhor Deus, sobre o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, restaura a nossa nação, Pai, restaura, Senhor Deus, o nosso povo, Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor Deus, o nosso povo enxergar o Senhor no meio desse caminho de dor, nesse caminho de tristeza, nesse caminho de angústia. Ajuda, Senhor Deus, a enxergar o Senhor nesse caminho de tristeza, Pai. E ajuda a voltar, Senhor Deus, para a cidade, Senhor Deus, reservada, Senhor Deus, por Ti, ó Pai. No lugar em que o Senhor, ó Pai, quer que nós estejamos, ó Deus. Ajuda-nos a voltar para Jerusalém, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, Senhor Deus, o nosso povo, Pai. Dá consciência, Senhor Deus, a cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja também a não perdermos o foco, Pai de amor, e auxiliarmos aqueles que precisam das nossas orações, aqueles que precisam das nossas ações, aqueles que precisam, Senhor Deus, das nossas palavras de consolo, Senhor Deus. Dá-nos poder, Senhor Deus, para exortarmos quando tivermos que exortar, para ensinarmos quando tivermos que ensinar, Senhor Deus, para, Senhor Deus, com as nossas palavras, ó Pai, sentirem o Seu amor por cada um deles, em nome de Jesus, meu Pai. Estou neste momento, ó Pai, com todos os pedidos feitos pelos nossos amados irmãos, ó Pai, e eu lhe peço, Senhor Deus, visita o pastor Marinho naquele leito, Pai, em nome de Jesus, cura ele, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Sê com o pastor Odair, Pai, cura ele. Sê com o pastor Elias, ó Pai, cura ele, Pai. Sê com a Viviane, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, a Daiane, cura o Paulo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Entra com providência nessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Sê com aquela mulher, Senhor Deus, que estava com aneurisma, que nós estávamos orando, Senhor Deus, até semana passada. Que o Senhor cure ela, Pai, em nome de Jesus também, Pai. A família, Senhor Deus, da irmã Salete, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar ali, em nome de Jesus, ó Deus. Faça, Senhor Deus, pela família da Salete, ó Pai, aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor, ó Pai, ensinando, Senhor Deus, guardando, exortando, protegendo, livrando, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Cura, Senhor Deus, também o emocional das famílias, ó Pai. Cura, Senhor Deus, o emocional da família da irmã Laura, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, o emocional da família, Senhor Deus, do Daniel. Cura, Senhor Deus, o emocional da família da irmã Nete, Pai de amor. Cura, Senhor Deus, o emocional, Senhor Deus, da família, Senhor Deus, da irmã Cleide, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Sê, Senhor Deus, com a irmã Nete, pede pelas suas famílias e seus amigos, ó Deus. Guarda cada um, salva cada um, em nome de Jesus, ó Pai.
Seja, Senhor Deus, com o Mateus, ó Deus, que está com alguns problemas familiares. Eu não sei, ó Pai, que problemas familiares são esses, mas o Senhor conhece, ó Deus. Tu sabes, ó Pai, o foco do problema, e nós repreendemos toda ação de Satanás sobre a família do Mateus, em nome de Jesus, ó Deus. Visita ele agora, Pai, onde quer que ele esteja, Senhor Deus. Envia anjos, ó Pai de amor, naquele lar, Senhor Deus, trazendo bênçãos do Senhor sobre aquele lar, Senhor Deus. Trazendo, Senhor Deus, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Tirando, Senhor Deus, toda briga, toda discussão, Senhor Deus. Tirando, Senhor Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que Satanás bata em retirada, Senhor Deus, da família do Mateus, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, se com Ioshi, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, esse rapaz, ó Deus, que há tempos tem sofrido com ansiedade, ó Pai, que há tempos tem deixado, ó Deus, que a ansiedade tome conta do seu coração, e porque por vezes, ó Deus, tem pensado, Senhor Deus, em tirar a sua própria vida, Pai. Entra com providência na vida desse rapaz, ó Deus, que ele dê lugar, Senhor Deus, no coração dele, não a ansiedade, mas a voz do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Seja, ó Pai, com o Felipe, o irmão do Tiago, cura ele, levanta ele, Senhor Deus, daquele lugar, faz com que ele volte a andar, ó Pai, o mesmo Deus que deu vista aos cegos, o mesmo Deus que fez andar o paralítico, faz andar, Senhor Deus, o Felipe, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe, ó Pai, a irmã Cleide, Senhor Deus, guarda ela, Pai, em nome de Jesus, consola o coração dela e de seus familiares, em nome de Jesus, Pai. Sei que a família, Senhor Deus, os enlutados, ó Deus, e todos, ó Pai, que estão internados com Covid, visita, Senhor Deus, esse hospital Cachoeirinha agora, Pai. Visita, Senhor Deus, os leitos, ó Deus. Visita, Senhor Deus, aqueles que já estão desenganados, ó Pai. Que os médicos vejam a ação da mão do Senhor, ó Pai. E vejam, Pai, que existe um Deus no céu que faz aquilo que eles não podem fazer, Pai. Por isso, visita aquele lar, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, cada lugar ali, cada sala, Senhor Deus, cada leito, Pai, em nome de Jesus. Passa ali, ó Pai, queimando todo o vírus. Guarda, Senhor Deus, os nossos médicos. Guarda, Senhor Deus, as nossas enfermeiras, ó Deus. Livra, Senhor Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Continuamos pedindo, ó Deus, pela Tua igreja. Guarda, Senhor Deus, essa igreja. Dá crescimento a ela, Pai. Desenvolve, Senhor Deus, a nossa fé cada dia mais, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, os nossos amados irmãos que estão fazendo, ó Pai, jejum e oração. Que eles vejam, Senhor Deus, o quão importante é, Senhor Deus. Mostra para eles, ó Pai, o quão importante é o jejum e a oração deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Sê com os convertidos, ó Deus, continua guardando, confirmando eles na Tua casa. Sê, ó Pai, com os desviados, traga-os de volta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Sê com os desempregados, ó Deus, dá um emprego para eles em nome de Jesus. Visita agora, Senhor Deus, a nossa irmã Luciene, Senhor Deus. Abre, Senhor Deus, as portas, Senhor Deus, dos céus para ela, Senhor Deus. Derrama a bênção sobre ela, sobre a família dela, Senhor Deus. Dá um emprego para ela, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, no Teu tempo, ó Pai. E que a Tua serva continue confiando em Ti, ó Pai. Porque a Tua palavra, Senhor Deus, é fiel, Senhor Deus. E no Teu tempo, Senhor, abrirá a porta para ela, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Sê, Senhor Deus, com a nossa rua que recebeu ação social. Sê com a ação social da igreja, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a enxergar a necessidade do próximo, Pai de amor. E nos colocarmos, ó Deus, para fechar essa brecha de necessidade humana, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós agradecemos, ó Pai, pelo nascimento do Levi, Senhor Deus. Dá saúde a essa criança, Deus. Dá força, que ele cresça, Senhor Deus, cheio de graça e sabedoria diante do Senhor e diante dos homens também, ó Pai, em nome de Jesus. Ensina, Senhor Deus, os seus pais, ó Pai, para que eles possam, Senhor Deus, ensiná-lo no caminho do Senhor, Senhor Deus. Para que quando ele crescer não venha se desviar dele, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, as famílias, Senhor Deus, que foram abençoadas, ó Pai, nessa rua. Onde quer que entrou uma cesta básica nessa rua, Senhor Deus, que essa família seja abençoada, Pai, porque nós oramos por aquela cesta, Senhor Deus. Aquelas cestas são um canal de bênção na vida dessas pessoas, ó Deus. E abençoa, Pai, todos os lares da nossa rua, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, de todos, ó Pai. Seja, Senhor Deus, com a cura, Senhor Deus, da irmã Dolores. Cura ela, Pai. Cura, Senhor Deus, a irmã Vera. Cura, Senhor Deus, o Armando, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, aqueles que estão precisando, ó Pai, de força. Aqueles que estão precisando de saúde, em nome de Jesus, ó Deus. Nós agradecemos, ó Pai, pelo Elisama, que está bem e foi curado do Covid, Deus. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. A irmã Laura agradece ao Senhor, ó Pai, pelas bênçãos, ó Deus. E nós também, ó Pai, agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. O Lisboa também, ó Pai, pediu por algumas pessoas, ó Pai. Nós oramos por elas, Tu sabes o nome, Tu conheces, ó Deus.
Que o Senhor venha de encontro a cada necessidade, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, não só pela nossa nação, mas oramos por todas as nações que estão em crise também, Pai. Não só, Pai, a crise de pandemia, não só a crise pandêmica, Senhor Deus, mas também a crise, Senhor Deus, espiritual, Pai. Que o Senhor entre com providência, Senhor Deus, curando tanto a uma quanto a outra também, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Fica com os nossos pastores, ó Deus. Fica, Senhor Deus, com os nossos missionários. Onde tem o servo do Senhor, ó Pai, enfrentando, Senhor Deus, as doenças, ó Pai, e entrando em lares, ó Deus, para destronar, Senhor Deus, Satanás. Que o Senhor vá com eles, ó Pai, guardando, protegendo, livrando, Senhor Deus, de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor Deus, a Tua igreja com grande poder e com glória, Senhor Deus. Dá a cada um de nós, ó Pai, os dons espirituais necessários, ó Pai, para servirmos, Senhor Deus, a nossa igreja e sermos também, ó Pai, edificados, ó Deus, pela Tua palavra, pela oração, em nome de Jesus, ó Deus. Transforma, Pai, a nossa nação, porque Tu não nos deste, Senhor Deus, um espírito, Senhor Deus, de covardia, Senhor Deus, mas o Senhor nos deu um espírito de poder, Pai. O Senhor nos deu, Senhor Deus, um espírito, Senhor Deus, onde nós controlamos, ó Pai, as situações, Senhor Deus. O Senhor, ó Pai, nos dá força, nos protege, nos livra, ó Pai. Tu nos deste, Senhor Deus, um espírito de poder, ó Pai. E é esse poder que nós queremos, ó Pai. É neste poder que nós queremos operar, Senhor Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, nos dar prudência, Senhor Deus, a cada dia, Pai de amor. Que o Senhor venha nos dar a cada dia moderação, Senhor Deus, para usarmos o nosso dom, Senhor Deus, na obra do Senhor, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, pois essa oração fazemos em nome de Jesus, aquele que vive, reina e que voltará, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a Tami, ela desceu lá de cima da operação, né, do Data Show, e ela falou, esqueceu de orar pelo meu pai. Eu falei para ela que eu posso ter esquecido, mas Deus não esquece, não é verdade? Então nós vamos orar. Eu sei que a partir do momento em que ela pensou no pai dela, o Senhor já está agindo através da oração no coração dela, amém? Pai de amor, Pai de bondade, nós lhe pedimos, ó Deus, neste momento, que o Senhor visite, Senhor Deus, a casa, Senhor Deus, do Marcelo, Pai. Coloca a Tua mão de poder sobre a vida dele, coloca a Tua mão de poder sobre a família dele, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Tira, Senhor Deus, todo vírus, ó Pai, todo coronavírus, ó Deus, lança por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha guardar, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do Marcelo, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, que está no seu lar, em nome de Jesus, ó Pai. E que por meio disso, Senhor Deus, que tenha acontecido, ó Pai, que o Marcelo, Pai, possa se voltar, Senhor Deus, para Ti. Pois um dia, Senhor Deus, o Marcelo desceu ao batismo, as águas do batismo, Senhor Deus, confessou, ó Pai, o Senhor como o único e verdadeiro Salvador, Senhor Deus, de sua vida, Pai. Eu sei, ó Deus, que em momentos, ó Pai, como este, Senhor Deus, nós que um dia, Senhor Deus, esses que um dia conheceram a Tua palavra, Senhor Deus, sabem, ó Pai, que não há outro Deus além de Ti, não há outro a quem recorrer além de Ti, Pai. Por isso, ó Deus, que o Marcelo lembre neste momento que ele tem um Deus e que tem um Deus que é poderoso, poderoso para curar, para guardar e para livrar. E que através desse livramento, ó Deus, ele possa honrar o Senhor todos os dias da vida dele até que o Senhor venha, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a vida do Marcelo e da sua família. Cura, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês. Aqueles que nos acompanharam no Zoom, mas acho que desligou o celular. Deus esteja abençoando aqueles que estarão assistindo também no YouTube. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha um restante de semana cheio de vitória e não perca o foco. Amém? Não perca o foco, em nome de Jesus.